O ministro da Economia voltou a falar sobre imposto, hein? E disse, não disse, a gente não entendeu direito qual foi a conclusão, né, daquela fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem, né? Ele disse que sem a criação de um novo imposto não vai ser possível oferecer a expansão da desoneração da folha de pagamentos, questão que vai ser tratada na semana que vem pelo Congresso Nacional. Paulo Guedes voltou a defender a criação de um tributo sobre transações financeiras, apesar de negar uma relação com a antiga CPMF. Ele destacou aí durante esta audiência pública com o Congresso que a taxação deve mirar um futuro que se aproxima no país. Tem um futuro digital chegando. O Brasil é a terceira ou quarta maior economia digital do mundo. Nós vamos ter que ter o imposto digital mesmo. Aí você fala, querem aumentar imposto? Não. Nós vamos diminuir os outros. Nós vamos simplificar os outros. Nós vamos desonerar a mão de obra. Nós estamos indo para um futuro melhor. Mas o Paulo Guedes recuou ainda dentro da própria audiência e ressaltou que para ele o imposto está morto. O ministro da Economia alertou que sem novas fontes de financiamento, muitos projetos vão ficar pelo caminho. O imposto está morto. Ele está morto, ele não existe. Então, como eu não tenho fonte, até por isso que eu estava respondendo ao senador Esperidião Amin, que eu não posso aprovar, tendo dado um parecer de que enquanto não houver a fonte, não aparecer esse dinheiro, eu não posso aprovar a desoneração. Do meu ponto de vista, o imposto está morto. Não tem imposto nenhum. Não tem desoneração, não tem como fazer, do meu ponto de vista, né? Mas e aí, hein? Thaís Freitas, Mariana Godoy, Cláudio Humberto, ouvintes da Rádio Bandeirantes, né? Como é que fica essa história aí? É aquela velha tentativa, né, de ficar mantendo o assunto no ar para ver se acha algum apoio, para ver se acha algum tipo de sustentação para essa ideia? O presidente já tinha sacramentado isso. O ministro volta, depois desvolta e a gente fica aí sem entender qual é a real intenção e qual é o real objetivo do governo, né, Cláudio Humberto? Exatamente. Muito, muito bom dia. Aliás, o ministro ontem produziu ali uma meia dúzia de manchetes, né, durante toda a sua intervenção, notícias importantes, é sempre importante, né? Quando o ministro da Economia abre a boca, se segura porque pode vir coisa boa, pode ter o mercado financeiro reagir positivamente, pode provocar uma tragédia. E ontem ele ofereceu de tudo, né, nessa sua intervenção. Ele falou, como a gente viu aí, de imposto digital, depois disse que o imposto está morto, porque na verdade o que ele quis dizer foi fazer um gesto. Ele falava a deputados federais e o que ele disse, se você espremer, foi que, olha, essa é uma decisão dos senhores, né? Uma decisão que não cabe ao governo, queremos fazer isso, é importante fazermos isso, mas a decisão será sempre do Poder Legislativo. Ele agora pisa em ovos depois de uma relação tumultuada aí nesse primeiro ano e meio, né? Enfim, a primeira metade do governo quase, né? E sobretudo com o Rodrigo Maia. Ele deu excelentes notícias, como por exemplo os números do CAGED, né, apontando o melhor setembro de empregos, de geração de empregos no Brasil desde que isso vem sendo aferido, né? O número de carteiras assinadas foi de fato uma excelente notícia. E fez fez declarações desnecessárias, como, por exemplo, aquela em que ele acusa claramente, veladamente, mas claramente, acusa o colega ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, né, de ser financiado pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Aliás, Cláudio, aqui ó, o que disse o ministro. É o cartório institucionalizado dos bancos, é a FEBRABAN, é paga para isso, não tem fazendo nada errado, está fazendo tudo certo, está fazendo tudo certinho. Financia até programa de estudo de ministro gastador para ver se enfraquece o ministro que defende acabar com esse privilégiozinho, com esse cartóriozinho. É uma coisa desnecessária, né? Não o ataque à FEBRABAN, o ministro tem o direito de ter essa avaliação, muito embora a FEBRABAN, como entidade privada, tenha o direito de financiar o que quiser, né? Estudos que achar, que considerar pertinentes, e ninguém tem nada a ver com isso. Mas quando ele ataca claramente o ministro do Desenvolvimento, ele apenas agrava uma crise, uma briga que ele trava com esse ministro desde o início do ano, quando o Rogério Marinho, que era secretário de Previdência e Trabalho, pediu demissão, e o presidente Bolsonaro, que gosta muito dele,
já tem dito isso reiteradas vezes, para não perder o Rogério Marinho, que indiscutivelmente é um grande quadro político hoje no Brasil, acabou deslocando o ministro do Desenvolvimento Regional para outro cargo para dar a ele essa função. E ele é o ministro desde fevereiro, como eu acho que 5 ou 6 de fevereiro ele assumiu esse cargo. Mas assim... E ontem, né, Cláudio, o presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do Rogério Marinho depois de toda essa história na publicação que ele faz aí na internet, né, todas as quintas-feiras. O homem que vive pelo Brasil todo, mais especial no Nordeste, onde mais necessita de obras, ele está presente. Ao Rogério Marinho, a minha solidariedade e meu muito obrigado pela confiança. Ele, de fato, quer prestigiar, segurar o Rogério Marinho, mas a impressão que me dá, é exatamente isso que eu tentava dizer, né, é que essa briga só vai acabar com a saída de um deles, né, não tenho dúvida disso. Acho que mas está mais para o Rogério Marinho, né, o Rogério Marinho já fez isso antes, não suportou a briga no ambiente interno do Ministério da Economia e pediu demissão. E foi mantido em outro cargo, mas eu tenho a impressão que o Guedes, de fato, é o ministro mais forte do governo e nessa queda de braço talvez sobre para o Rogério Marinho, a menos que o presidente Bolsonaro, que é tão solidário e gosta tanto dele, intervenha para valer nessa briga absolutamente inútil para os interesses do governo. Ministro mais forte do governo, né, Cláudio? Mas que toda vez vem a público falar do tal do imposto digital. Sabe que ontem me incomodou um trecho da declaração do ministro Paulo Guedes, que ele falou o seguinte: ninguém entendeu o imposto digital, como se assim, fôssemos aqui 210 milhões de idiotas, né? Ninguém entendeu. O governo até agora não explicou o que é esse imposto digital. A gente já ouviu aqui várias possibilidades de pessoas mais ou menos próximas ao governo tentando imaginar. É uma CPMF, não é? É um imposto que ainda não conseguiu ser criado em nenhum país do mundo com sucesso para taxar as grandes de tecnologia. O que é isso? Tem alguma coisa a ver com o tal do Pix que começa a valer agora? O que é esse imposto que o ministro parece que tem ali um fetiche por ele? Bom, olha, o meu plano era esse, mas não dá, já vi que nasceu morto. Então, o que é? Não é? Acho que seria importante o governo virar público e falar, olha, o meu plano, ministro Paulo Guedes, eu gostaria de ter esse imposto, assim, assado, e infelizmente não há clima agora. A melhor explicação desse imposto foi do Flávio... Mas que não fala pelo governo, né, Cláudio? Claro, ele é um empresário. Mas foi quem deu a melhor explicação. Quer dizer, mas será que é aquilo mesmo? Fiquei na dúvida. Porque é um empresário que estava lendo também o cenário e dizendo, olha, o imposto é esse. Mas da onde ele tirou isso, não é? É delicado, isso é uma coisa muito séria para ter um interlocutor ou uma pessoa que comunica isso para a sociedade que não está dentro do governo. Gente, também o governo está perdendo um tempo e está perdendo um momento, um timing precioso. Tem que aproveitar esse momento de Covid, tem que aproveitar esse momento de pandemia mundial, tem que aproveitar esse momento de crise econômica, de recessão, quase entrada numa recessão muito grave, para fazer as reformas estruturais, as reformas que são importantes, as reformas que devem ser amplas e bem feitas, modernas. Uma reforma moderna não quer dizer incluir um imposto que parece uma pegadinha dentro de uma transação digital. Já vem sendo chamado de CPMF digital por causa do valor da alíquota 0,20, mas é o seguinte, isso vai desestimular o uso do Pix, que nem foi lançado direito ainda no Brasil, já vai nascer morto. Isso vai na contramão do que todo mundo vem fazendo, o mundo inteiro vem diminuindo o uso de dinheiro, diminuindo o uso de papel moeda, e o Brasil faz o quê? Lança um lobo-guará, lança mais papel moeda para a gente usar dinheiro vivo, e a gente não vai usar a tecnologia para transferência digital se tiver mais um imposto. De novo, uma jabuticaba no Brasil. Então não dá para aproveitar esse momento e fazer, sim, uma reforma ampla, uma reforma moderna. Para quê? Para que possa, por exemplo, com a desoneração da folha de pagamento, fazer uma contribuição maior para quem emprega menos e para quem paga salários menores. E as empresas que empregam mais e que pagam salários maiores podem ter uma contribuição menor. Dá para fazer, são várias as boas propostas que existem, mas elas precisam ser analisadas, debatidas
e depois implementadas. Também não dá para ficar com revoga, volta, vai, sugere, desiste. Essa bola está no Congresso, né? O Congresso é que está com o projeto de reforma tributária e o que se espera é que ainda este ano esse projeto venha a ser votado. Em discussão ele já está, né? E acho que o ministro, com essa referência ao que fez ontem ao imposto digital, ele está querendo reintroduzir esse tema no debate, porque a gente percebe que é um assunto que aos poucos vai sendo retirado da discussão, não está mais digamos assim, na prioridade dessa pauta, né? Eu acho que ele cumpre esse papel de recolocar isso em discussão, mas a bola está com o Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma. E eu acho que está faltando o deputado, está faltando, sabe, a estrutura da equipe econômica, vir a público, incluindo o ministro, explicar como é que, afinal de contas, é esse imposto. Se a explicação, que me parece que ser mesmo aquela que nos deu aqui durante a entrevista o empresário Flávio Rocha, então faz do Flávio Rocha o porta-voz da equipe econômica, já que a equipe econômica tem tantas dificuldades de comunicação. Ô, Cláudio, não tem nem chance da desoneração. Você vê no Congresso como é que tá essa questão. Imagina falar num novo imposto no Congresso Nacional. Não, e o Cláudio mencionou o Congresso, e isso me lembrou um livro eu li no início dos anos 86. Foi o primeiro grande livro que me impactou, foi a biografia do Lee Iacocca. Lee Iacocca, um empresário americano de origem, a família dele era italiana, mas ele trabalhou na Ford. Ele brigou com o Henry Ford e foi para a Chrysler. A Chrysler estava vivendo um momento muito difícil. A empresa estava quase falindo, fechando. E ele foi ao Congresso explicar o que estava acontecendo. Ele foi ao Congresso e explicou para os congressistas americanos. Ele se aproximou muito e explicou que, olha, era mais barato eles ajudarem, o governo americano ajudar a empresa, a Chrysler, a não fechar, porque o que eles teriam de custos, de gastos, com os desempregados, os eventuais desempregados, seria muito maior. Então, é simples, os modelos existem. Então aí, Lee Iacocca é um grande empresário. Será que é isso que falta no Brasil? Exemplos?